Nós partimos agora para a análise do salário e da remuneração, matéria que está disciplinada na CLT dos artigos 457 a 467. Precisamos delimitar a diferenciação que existe entre salário e remuneração. O salário é o conjunto de todas as contraprestações econômicas, todas as parcelas, devidas e pagas diretamente pelo empregador ao empregado. Tudo aquilo que for devido pelo empregador ao empregado e por ele, empregador, pago diretamente ao empregado, será considerado salário. A remuneração é um pouco mais do que o salário. A remuneração soma ao salário todas as parcelas, valores e importâncias que não sejam devidos e pagos diretamente pelo empregador ao empregado. Valores que sejam pagos ou dados por terceiros, por pessoas ou órgãos estranhos à relação de emprego, não coincidentes com o empregador. Muitos dirão assim que a remuneração é igual a salário mais gorjetas. As gorjetas, nós sabemos, não são ao mesmo tempo devidas e pagas diretamente pelo empregador ao empregado. Ou elas são cobradas como adicional compulsório na nota de serviço, ou então elas são dadas espontaneamente pelos clientes. Então, as gorjetas não se incluem no salário propriamente dito, elas integram a remuneração. Os benefícios previdenciários da mesma forma. Alguns deles são pagos pelo empregador, mas todos eles são devidos pela Previdência Social. Então, ainda que o empregador pague ao empregado, a empregada, um benefício previdenciário, salário família, salário maternidade, o custeio é previdenciário. Os benefícios previdenciários não se incluem no salário. Nós poderíamos dizer, sim, que eles integram a remuneração. As gorjetas, elas se apresentam, como nós já pudemos perceber, uma situação especial. As gorjetas não se incluem no salário, elas integram sim a remuneração, independentemente de serem cobradas como adicional na nota de serviço ou dadas espontaneamente por clientes. A lei resolveu atribuir às gorjetas natureza e caráter salarial. Embora elas não se incluam no salário, embora elas integrem sim a remuneração do trabalhador, elas têm natureza e caráter salarial. As gorjetas devem ser consideradas parcelas salariais. Serão levadas em consideração para cálculo e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, serão consideradas para fins de incidência de contribuições previdenciárias e INSS, serão levadas em consideração no cálculo do 13º salário e também para definição do valor da remuneração das férias. Então, as gorjetas, elas repercutem por terem natureza salarial, por serem parcelas salariais, embora não incluídas no salário, integrando sim a remuneração, no FGTS, nas contribuições previdenciárias, no 13º salário e nas férias. As gorjetas não têm repercussão no adicional noturno, adicional de horas extras, na remuneração do repouso semanal e na indenização de aviso prévio. Podem ser classificadas em gorjetas próprias e impróprias. As próprias são as dadas espontaneamente por clientes e as impróprias são aquelas cobradas como adicional na nota de serviço. Essa classificação não altera a natureza e o caráter salarial das gorjetas. Como nós já dissemos, independentemente do caminho percorrido pelas gorjetas, quer se trate de dação espontânea por cliente, quer se trate de inclusão de um adicional compulsório na nota de serviço, as gorjetas terão o mesmo caráter e natureza salarial. Nós vamos tratar agora de conversarmos, estabelecendo aqui numa tabela quais são as parcelas salariais e quais são as parcelas não salariais.
Começaremos pelas chamadas parcelas salariais. A importância fixa estipulada para pagamento de salário, não tenham dúvida, tem natureza salarial. Mas não só o salário fixo é considerado parcela salarial. Tudo aquilo que é variável na remuneração do empregado também é considerado parcela salarial, como as comissões, as percentagens, as gratificações especialmente ajustadas, os prêmios, os abonos, as gorjetas, como nós já vimos, e as diárias para viagem. As diárias para viagem devem merecer o nosso máximo cuidado. Porque se vier na prova que as diárias para viagem são pagas mediante prestação de contas, independentemente do valor, nós não poderemos considerar as diárias para viagem como parcela salarial. Então, vindo que há exigência de prestação de contas por parte do empregado, para que ele receba do empregador diárias para viagem, para que ele seja ressarcido nos gastos e despesas incorridos durante a viagem, não nos interessará o valor. A diária para viagem assumirá nessa situação natureza indenizatória, não poderá ser considerada parcela salarial. Mas se a prova nada disser acerca de prestação de contas, nós teremos que nos balizar no parâmetro de valor. Se as diárias para viagem forem iguais ou inferiores a 50% do salário do cargo efetivo, elas são consideradas parcela não salarial. Se, como está demonstrado no slide, as diárias para viagem tiverem valor superior a 50% do salário mensal, elas terão natureza salarial. Então, não havendo menção, repetimos, a necessidade de prestação de contas por parte do empregado para que ele receba as diárias, independentemente do valor, as diárias não terão natureza salarial. Mas se nada constar acerca da exigência de prestação de contas, nós teremos que verificar o valor. Se superiores a 50% do valor do salário mensal, no todo e não só naquilo que excedeu 50%, serão consideradas as diárias para viagem parcelas salariais. Também se apresentam como parcelas ou verbas salariais os diversos adicionais. O adicional noturno, mínimo de 20% sobre a remuneração da hora diurna, pelo trabalho realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Já foi visto esse adicional noturno, ele incide sobre cada hora de 52 minutos e 30 segundos. Temos o adicional que remunera as horas extras, as horas suplementares do serviço extraordinário. Esse adicional, pela Constituição, é no mínimo 50% superior à remuneração da hora normal. Nós temos os adicionais de insalubridade, de periculosidade. A insalubridade, ela é paga ao trabalhador quando ele estiver exposto a agentes nocivos à sua saúde, acima dos limites de tolerância fixados, e esses limites são definidos conforme a nocividade do agente e conforme o tempo de exposição do empregado a esse agente. A insalubridade é classificada em graus ou níveis, mínimo, médio ou máximo, que vão ocasionar o pagamento de adicional, respectivamente, nos percentuais de 10%, 20% e 40%. A base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, salvo o salário profissional. Já a periculosidade é remunerada ao empregado que estiver em contato permanente com inflamáveis, explosivos, que trabalhar com eletricidade. No caso da periculosidade, o percentual é único, de 30% sobre o salário contratual, sobre o salário básico, sobre o salário nominal do empregado. Não há possibilidade de pagamento concomitante desses dois adicionais de insalubridade e periculosidade para o empregado que exerça ao mesmo tempo atividade insalubre e atividade perigosa. Caberá ao empregado optar pelo adicional que lhe pareça mais favorável, mais benéfico,
seja esse adicional de insalubridade, seja esse adicional de periculosidade. O que a lei não permite é a concomitância, a cumulatividade no pagamento desses dois adicionais. E o adicional de transferência que nós mencionamos aqui é aquele devido ao trabalhador nas situações de transferência provisória. Ele é pago por mês enquanto durar a transferência. Os adicionais são parcelas salariais. Podem ser chamados de salário condição, porque são pagos, são devidos ao empregado enquanto existir a condição que determina o seu pagamento, afastado o empregado dessa situação especial, como, por exemplo, se ele é transferido do horário noturno para o horário diurno, cessa o pagamento do adicional. E isso não caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Porque, além de serem considerados os adicionais salário-condição, eles também são considerados sobressalário. É como se os adicionais estivessem acima do salário, de modo que, quando o empregado é afastado da condição que determinava o seu pagamento, cessa o pagamento desse adicional e o salário é preservado inalterado. Essa perda do adicional não significa redução de salário, não vai violar o princípio da irredutibilidade salarial. Então, todos os adicionais, enquanto devidos e pagos, terão natureza salarial, serão considerados parcelas ou verbas salariais. Da mesma forma, as utilidades, os benefícios, as vantagens fornecidos habitualmente pelo empregador ao empregado, seja por força do contrato, seja por força dos costumes. Essas utilidades, esses benefícios, vantagens, eles têm que ser fornecidos habitualmente para que caracterizem parcelas ou verbas salariais. Os mais comuns são habitação e alimentação. Se o empregado, por exemplo, tem o aluguel da moradia por ele ocupada, pago pelo empregador, a habitação é salário in natura, é salário indireto, é utilidade. Nós já estudamos anteriormente. Poderá haver uma redução do salário dele, um desconto no salário dele, pelo valor real da utilidade, observando-se o limite máximo de 25% do salário. A alimentação também é salário in natura, também é utilidade, desde que fornecida habitualmente ao empregado, ensejando um desconto salarial pelo valor real da utilidade e que não poderá ultrapassar a 20% do salário do empregado. Vestuário. Algumas empresas, o vestuário aqui não é o vestuário para uso em serviço, não. Porque se for para o trabalho, o vestuário é uniforme, não é considerado parcela salarial. O vestuário aqui é quando as empresas concedem aos seus empregados habitualmente bônus para compras nessas lojas âncoras em shopping centers. Então, os empregados têm mensalmente um bônus de R$300 para comprarem roupas nessas lojas. Se isso acontecer e não houver exigência de que essas roupas sejam utilizadas para o trabalho, o vestuário consubstanciar em parcela salarial. Ele revelará uma parcela com natureza salarial. Então, as utilidades, desde que fornecidas habitualmente, elas são verbas ou parcelas salariais. Nós falamos da alimentação, o ticket refeição tem o mesmo tratamento. Ele é considerado como parcela salarial. O 13º salário, né?
Antigamente, o 13º salário era chamado de gratificação natalina. Ele era pago de uma única vez nas proximidades do Natal e funcionava como uma espécie de gratificação ao empregado pelo ano trabalhado. Hoje, essa expressão gratificação natalina está em desuso, muito embora algumas provas, algumas entidades examinadoras em concursos continuem empregando essa expressão em substituição ao 13º salário. Não há muito mais sentido na utilização dessa expressão, porque o 13º é hoje pago em duas parcelas. A primeira parcela com pagamento entre os meses de fevereiro e novembro até o dia 30 de novembro e a segunda parcela com vencimento no dia 20 de dezembro. Nós sabemos que se o empregado requerer ao empregador durante o mês de janeiro que por ocasião das suas férias ele receba a primeira parcela, o adiantamento do 13º salário, o empregador estará obrigado a atender a esse requerimento, pagando-lhe a remuneração de férias juntamente com a primeira parcela ou adiantamento do 13º salário. Não há nenhum problema a que o empregador pague o 13º salário aos seus empregados em períodos distintos, desde que ele cumpra o prazo legal. A primeira parcela entre fevereiro e novembro até o dia 30 de novembro, a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. É importante aqui nós considerarmos, a título de exemplo, a forma de pagamento, o cálculo para fins de pagamento do 13º a um empregado que receba remuneração fixa. Se o empregado for receber a primeira parcela do 13º no mês de junho, no mês 6, o valor dessa primeira parcela, o adiantamento do 13º, equivalerá a 50% do seu salário no mês anterior ao do seu pagamento. Ou seja, o que ele receberá de primeira parcela do 13º em junho será o equivalente a 50% do salário que lhe foi pago em relação ao mês de maio, em relação ao mês imediatamente anterior. Para a segunda parcela do 13º, o cálculo considera o salário mais atual do trabalhador, que é o salário de dezembro, menos o valor da primeira parcela ou adiantamento. Por que nós fazemos o cálculo dessa maneira e não consideramos, como foi feito para o pagamento da primeira parcela, que a segunda equivalha a 50% do salário de novembro? Porque podem ter ocorrido, entre o pagamento da primeira parcela e o pagamento da segunda, reajustes salariais, aumentos de salário. E se isso tiver ocorrido, nós temos que corrigir e atualizar o valor da primeira parcela do 13º. Por esse motivo, nós dizemos que o valor do 13º na segunda parcela a ser paga até o dia 20 de dezembro, ele corresponde ao salário de dezembro menos o valor do adiantamento ou primeira parcela do 13º. Não tenham dúvida de que o 13º salário é uma parcela salarial. Seguimos ainda falando das parcelas salariais. Quando o empregado vai sair em gozo de férias, nós sabemos que a remuneração que esse empregado receberá relativamente ao mês de férias é diferenciada, porque além do salário normal, ele tem que receber um acréscimo que é chamado terço constitucional. Terço porque nós acrescentamos 1/3 à remuneração do empregado. Constitucional porque esse direito foi incorporado ao ordenamento jurídico trabalhista brasileiro a partir da Constituição Federal de 88. Esse terço que nós somamos à remuneração do empregado no mês de férias tem natureza salarial. Já havíamos comentado do ticket refeição e nós devemos também considerar, embora essa matéria eu nunca particularmente tenha visto exigida em prova de concurso. Há um abono no capítulo de férias da CLT
que é um abono normalmente pago quando o empregado volta das suas férias, quando do retorno do empregado das suas férias, e conforme o valor desse abono, estabelecido no regulamento interno da empresa, no contrato individual de trabalho, numa convenção coletiva ou acordo coletivo, tenha valor superior ao equivalente a 20 dias de salário, esse abono assume natureza salarial, terá caráter salarial. Não precisam se preocupar muito com essa parcela, porque, como já antecipei para vocês, é remota a exigência dessa questão em uma prova de concurso. Passamos agora a analisar as parcelas não salariais. A maior parte dos concursos exige do candidato conhecimento acerca das parcelas salariais. Para que vocês tenham maior segurança em relação às parcelas consideradas de natureza ou caráter salarial, nós estudaremos também as parcelas não salariais. Imaginem se a questão da prova do concurso pedir o seguinte: assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que não se apresenta como verba ou parcela salarial. Nós precisamos saber quais são as salariais, mas para nós podermos assinalar a parcela não salarial com segurança, é importante também que nós saibamos quais são essas parcelas ou verbas não salariais. A participação nos lucros ou resultados é a primeira dessas parcelas não salariais que nós destacamos. Participação nos lucros ou resultados está prevista no artigo 7º da Constituição, como direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Trata-se de um direito regulamentado. A lei que disciplina a participação nos lucros ou resultados é a Lei 10.101, de dezembro de 2000. E a participação nesses dois diplomas legais, tanto na Constituição como na Lei 10.101, ela encontra-se expressamente desvinculada da remuneração, sem natureza salarial, sem se apresentar como base de cálculo para recolhimento do fundo de garantia e base de incidência de contribuições previdenciárias. Então, não tenham dúvida, a participação nos lucros ou resultados não pode vir apresentada na nossa prova como uma parcela salarial. É sim uma parcela não salarial. A ajuda de custo é uma parcela indenizatória. Muitas empresas vão se valer dessa denominação de verba quando assumem as despesas de um empregado que esteja sendo transferido, as despesas com a sua mudança, ou ressarcindo esse empregado nos gastos incorridos com a mudança, ou antecipando a ele um valor que terá que ser devolvido na parte não gasta, não utilizada, não necessária à cobertura das despesas com a mudança. Também é frequente a gente constatar a utilização dessa denominação ajuda de custo em relação ao pagamento de despesas incorridas pelos empregados com combustíveis, óleo, a gasolina, o álcool. Nesse caso, nós também temos uma parcela indenizatória, o ressarcimento de despesas incorridas pelo empregado. A ajuda de custo deve ser associada à indenização e, portanto, não revela uma parcela salarial. As diárias para viagem, só a título de recapitulação, porque essa matéria nós já detalhamos quando conversamos sobre as parcelas salariais. As diárias para viagem, quando independentemente do seu valor forem pagas mediante prestação de contas, não tem natureza salarial. Agora, pelo valor, nós consideraremos as diárias para viagem como parcelas não salariais quando forem iguais ou inferiores a 50% do valor do salário mensal. Se forem superiores a 50% do valor do salário mensal e não houver nenhuma menção à necessidade de prestação de contas, as diárias para viagem, como nós já vimos anteriormente, serão consideradas parcelas salariais.
O abono pecuniário de férias é aquele 1/3 ou 10 dias das férias que o empregado pode vender ao empregador, não tem natureza salarial. O raciocínio é que é como se o empregado estivesse sendo indenizado pelo fato de estar deixando de gozar os 30 dias de férias. Então, o valor que lhe paga o empregador pela compra desse 1/3 ou 10 dias de férias não tem natureza salarial, tem caráter indenizatório. O abono de férias, que eu falei com vocês, é aquele previsto na CLT, que não é obrigatório, pode vir previsto no acordo escrito individual, no regulamento interno da empresa, convenção coletiva ou acordo coletivo, que é de remota exigibilidade nas provas de concurso, quando tiver valor não superior a 20 dias de salário, será considerado uma parcela não salarial. A alimentação e o ticket refeição, nós vimos que se figuram como parcelas salariais. No entanto, se a empresa tiver aderido ao PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, é um programa do governo federal que busca estimular as empresas a fornecer refeição in natura ou conceder ticket refeição aos seus empregados. Se a empresa aderiu ao PAT e fornece alimentação ou concede ticket refeição aos seus empregados, a natureza salarial da alimentação e do ticket refeição será neutralizada. Esse é um benefício para a empresa, porque ela não terá que recolher encargos sobre o valor gasto com o fornecimento da alimentação ou mesmo a concessão do ticket refeição. Então, tenham cuidado. Se vocês constatarem na alternativa da questão da prova a menção ao PAT, ao Programa de Alimentação ao Trabalhador, nem a refeição fornecida aos empregados, nem o ticket refeição poderão ser assinalados como parcelas salariais. Ambos serão considerados verbas ou parcelas não salariais. Basta que haja referência expressa ao PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador. Não havendo essa referência, tanto a alimentação como o ticket são parcelas salariais. O transporte não tem natureza salarial, embora nós saibamos que autorize um desconto salarial de até 6%, o transporte é necessário para o trabalho. Tudo que é fornecido para o trabalho, como condição indispensável à prestação de serviço, não terá natureza salarial. No mesmo sentido, os equipamentos, vamos falar dos equipamentos de proteção individual, entre outros, não têm natureza salarial, são fornecidos para o uso em serviço. O vestuário uniforme, quando fornecido ao empregado para o uso em serviço, não tem natureza salarial. E também prestações ou parcelas que seriam obrigação do Estado prover e que acabam sendo transferidas pela legislação ao particular, ao empresário. Para que as empresas assumam essas prestações que seriam de obrigação do Estado, a lei afasta o seu caráter salarial. Afasta a obrigação de recolhimento de encargos. Não é por outro motivo que grande parte das empresas vem crescentemente incluindo seus empregados em planos de saúde, em planos de assistência odontológica, porque nem o plano de saúde, nem o plano de assistência odontológica terão natureza salarial. Vamos raciocinar assim, tudo que caberia ao Estado fazer e que é de alguma forma transferido ao particular, ao empresário, não terá natureza salarial. Educação, falamos da saúde, agora educação. A educação, tanto a compra de material didático pelo empregador e fornecimento ao seu empregado, como o pagamento de anuidade pelo empregador, matrícula, mensalidade de escola, nada disso será considerado parcela ou verba salarial. A previdência que deveria ser
pública, a Previdência Social, alcançando todas as situações de necessidade, também hoje é, de alguma forma, acompanhada no paralelo pelos planos de previdência privada. Se houver inclusão pela empresa dos seus empregados em planos de previdência privada, o valor empregado pelo empregador nesse plano de previdência privada, na manutenção dos seus empregados nesses planos de previdência privada, não terão natureza salarial. Seguros, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais também são parcelas não salariais. E o veículo, a gente pede uma atenção especial com o veículo. Porque o veículo, mesmo que ele seja fornecido para uso em serviço e também destinado pelo empregado à satisfação de interesses particulares, o empregado tem autorização da empresa para usar o veículo nos finais de semana, para fazer compras em supermercado, para buscar e levar os filhos na escola. Ou seja, o veículo não é só para uso em serviço, ele também consubstancia em vantagem para o empregado. Mesmo que o veículo se apresente dessa forma, destinado também a atender a interesses particulares do empregado, ele será considerado uma parcela não salarial. Então, não é só o veículo que é dado exclusivamente para o trabalho, que é considerado parcela não salarial. Se ele é concedido para uso em serviço e também destinado a atender a interesses particulares do empregado, da mesma forma, ele continuará sendo uma parcela não salarial.